Parte 2 do filme Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, você entendeu? Aí ele ficou tão desesperado, assim, que ele achou mesmo que o vagabundo, que é o personagem dele, não podia falar porque senão ele ia morrer, ia perder total magia da expressão facial dele, do carisma, das graças e tal. E aí ele pensa assim, só que o Chaplin, na época, pra quem não sabe, ele já era um pouco ativo politicamente. Tipo, na época mesmo, ele já era contra mesmo tipo, a infiltração do nazismo dentro dos Estados Unidos. Porque aconteceu ali e tal. Aí na época ele foi muito odiado pelos Estados Unidos. Ele fez um filme que é O Ditador, que nesse filme o personagem dele é um ditador, assim, que todo mundo sabe que é o Adolf Hitler, tal, só que ele tá sem, só que o desenho do nazismo, na verdade, é só um X mesmo, porque ele é completamente contra. Que bom, porque todo mundo tem que ser, né? Porque aquele cara fez muita merda, né? Que todo mundo sabe. Se não sabe, você deveria saber. Aí ele fez um filme de uma forma assim, política, só que engraçada. Bem o estilo de Chaplin. Só que aí o senhor Hitler não gostou na época. E aí, o que aconteceu? Chaplin foi expulsaram ele da América, dos Estados Unidos. Expulsaram ele. Aí ele foi morar na Suíça, por um tempo e tal. Aí depois de anos em que os americanos pediram mesmo pra ele voltar, porque perceberam que ele estava certo desde o começo. Que todo mundo sabe muito bem disso, né? Na época, você ser contra, assim, esse lado, parece que você era realmente o culpado de tudo. Porque era no final da Segunda Guerra Mundial e tal, e aconteceu todo o caos. Aí depois veio a guerra como é que é o mesmo nome? A guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos para chegar lá no espaço, né? Como todo mundo sabe, até agora pra lembrar pra vocês, eu sei disso. A União Soviética, que é a atual Rússia, chegou primeiro no espaço, mas quem chegou na Lua foi os americanos, foi o americano. E foi o Neil Armstrong. Aí rola na internet, né, no YouTube, que a ida à Lua foi, tipo, falsa, foi dentro do estúdio e tal. Até agora tem provas, só que ninguém confirma isso. Então eu também não posso confirmar pra vocês, mas coisas que eu ainda tenho que ver se é verdade isso ou não, porque pra mim isso não parece ser verdade. Mas tem uma parte assim que até dá a entender que é. Por formas políticas da época. Enfim. Aí o Chaplin, ele passa um tempo na Suíça. Depois ele já tá velho e tal. E aí ele meio que não... Assim, digamos, ele faz poucos filmes, só que não são muitos, porque ele já tá velho, né? E aí ele... Pra quem vocês não sabem, o Chaplin, na verdade, pessoal dele, ele era muito certinho no trabalho. Só que na vida amorosa, ele era um pedófilo. Praticamente só ficava com as novinhas, né? Tipo 16, 17, 18. Entendeu? Aí a última esposa dele, com quem ele teve bastante filhos, tá, gente? Eu acho que eram 8. Posso estar errada, porque é que ele teve muitos filhos. Ele sempre quis ter uma família. Entendeu? Só que pra ser um pai mesmo, um pai presente ali, ele não foi muito assim.
Parece que... me dá a entender, assim, que no filme você não diz isso. Mas, pelo que eu sei, ele por um lado, ele foi um pai para algumas crianças de algumas mulheres que ele ficou. Aí, por outro, parece que não. Assim, né, de tanto filho que ele fez. Só que aí... voltando aqui no filme. Aí, nesse filme, ele meio que... Ele já é velho, sendo entrevistado pelo jornalista. Aí o jornalista faz muitas perguntas, né? O normal, né? Bem conhecido de tudo, pra conhecer a vida do cara. E aí, ele convida ele para a parte final do filme. Eu vou falar pra você na parte final. Pra ir para os Estados Unidos, porque ele vai... Porque eles vão homenagear ele. Aí essa homenagem foi, eu acho que em 74. Eu não lembro, ou foi nos anos 80. Assim, porque não disse o ano ali. Ou disse, eu não vi. Aí, pra homenagear ele. Aí rola a cena e tudo que todo mundo conhece, quem sabe da vida do Charlie Chaplin, que ele... que passam um pouco dos filmes dele, tal, uma retrospectiva ali do seu trabalho incrível, impecável que esse cara fez durante a vida dele inteira. Ele se emociona. Aí na hora de ele subir pro palco, ele é praticamente aplaudido de pé por mais de 10 minutos. Vou ser mais exato, 11 minutos de pé, com todo mundo aplaudindo ele no Oscar. E aí, imagina, né? Ele ficou muito emocionado e tal. Ele agradeceu. E é claro, né, gente? É claro, é óbvio que isso ia acontecer. Óbvio. Ele já estava certo desde o início, mas desde o início. Só que o irmão dele, eles vão dizer, você já é um ato político, porque na época era a Segunda Guerra Mundial. Eles tinham passado por duas guerras, quer dizer, a primeira, e estavam passando pela Segunda Guerra Mundial. Aí já era um ato político, aí o irmão dele não queria que ele fizesse isso. Só que o trabalho era dele, ele queria fazer a diferença. Né? Aí no final do filme O Ditador, tem aquela parte em que é o Charlie, falando só que o mundo vai acabar, assim, se o mundo continuar assim, não vai dar certo. São muitas pessoas querendo muito poder e que, em vez de fazer a diferença de ter a paz, o amor e a humanidade você tá virando praticamente... Não tá sendo humana. E aí ele fala, quanto mais lutar pela paz e amor, melhor. Só que ele fala isso com aquela coisa assim, de verdade. Só que é aquelas frases, assim, aquele discurso que ele deu no final do filme, na época foi ridicularizado. Ele não tipo, ninguém queria ver ele. Ninguém queria ver ele. Os americanos, principalmente. Só que aí, passou os anos, e aí o que aconteceu? Hitler se suicidou. Ele pediu para queimar o próprio corpo. Por quê? Para não ser usado em frente na praça pública, como não façam isso, como aconteceu com o italiano, né? O fascismo, né? O Bettino, o Mussolini, né? Como aconteceu com ele e uma das amantes dele, né? Tipo, não façam isso, tipo, colocar eles em praça pública, tá? Mortos. E aí você sabe o que aconteceu, né? A Alemanha perdeu, aí pra se estabilizar, pra sair do regime nazista e até tipo, tirar essa ideia da cabeça das pessoas demorou. E como já era de costume, Chaplin sabia que ele estava certo. É óbvio que ele, assim, ele se sentiu um pouco magoado por ter sido expulso do país em que ele amava, em que ele praticamente, tipo, deu um empurrão pra ele ser o que ele é. Né? O Charlie Chaplin com a personagem do vagabundo.
Aí ele volta mesmo depois de ter sido expulso, né? Ficou uns anos na Suíça. E aí ele volta, ele agradece, ele fica emocionado. Depois disso é só. Depois daquela noite ele volta pra Suíça. Ele praticamente ele fica 10 anos. Quer dizer, os últimos anos dele na Suíça. Ele morre. E aí. Mas assim, no filme não diz que ele morre assim, mas dá a entender assim que ele morre. Não tipo, morreu, não. Dá a entender que ele morre. Então, aí o filme é esse. Na minha opinião, eu gostei do filme. Primeiro que o Downey Jr. é um profissional. Segundo porque toda a face, todas as expressões faciais e corporais dele ele fez muito bem. Eu gosto dos filmes do Charlie Chaplin, eu gosto do cinema mudo. Tanto porque já que sou uma digamos, além de ser uma estudante de música, também sou estudante de línguas estrangeiras, então o inglês pra mim é essencial. Aí a parte de ler ali o inglês eu gosto, tanto que quando eu assisto. Né? Eu assisto filmes que são desse jeito, né? Cults, né? Preto e branco, e aí tem mais expressão e tem mais pra você ler. Eu sempre os filmes do Chaplin. Os filmes do Chaplin é sempre da antiga Hollywood. A atuação dele foi incrível. A parte do Anthony foi... Ele apareceu, né, como um jornalista ali mesmo. Eu amo os filmes do Anthony Hopkins, tá? Eu amo. E o Downey é a mesma coisa. Eu amei o filme. Do começo ao fim, eu amei. Toda a forma de contar a história do Chaplin foi bem colocada. Agora, a parte de eu dizer pra vocês se ele ganhou Oscar, se ele não ganhou, eu não sei. Mas, assim, merecia, porque o Downey Jr. é muito profissional e eu gosto muito dele. Tanto que eu gosto até... Sabe o filme da Marvel? O do Homem de Ferro? Eu gosto desse filme. E olha que eu não gosto de filme de ficção. Entendeu? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.